Os países do Golfo Pérsico voltaram a sentir o medo e o pânico na noite de terça-feira, após o Irã disparar mísseis balísticos e drones contra dois aliados estratégicos americanos, o Kuwait e o Bahrein. O ataque causou danos reais, mortes, pânico e feridos. O que parecia ser um teste direto à segurança regional expôs a fragilidade do cessar-fogo de abril e deixou claro que, por enquanto, Washington prefere a diplomacia do que retaliação total. Segundo o exército do Kuwait e a agência estatal de notícias do país, um drone e mísseis iranianos atingiram o Terminal 1 do Aeroporto Internacional do Kuwait ao amanhecer pelo horário local. Pelo menos 63 pessoas ficaram feridas no ataque do Irã na noite de terça-feira, manhã pelo horário do Kuwait, incluindo trabalhadores do aeroporto e passageiros, segundo o Ministério da Saúde do país. Já o Ministério das Relações Exteriores do Kuwait disse que uma pessoa foi morta no ataque. Voos foram suspensos imediatamente, com a companhia Kuwait Airways desviando operações para o Terminal 4. As forças de defesa aérea do Kuwait interceptaram um total de 13 mísseis balísticos e 17 drones de ataque de uma única direção, ou seja, unilateral, lançados contra o país pelo Irã. O Bahrein, por sua vez, relatou que suas defesas aéreas interceptaram 3 mísseis e vários drones direcionados a alvos civis. A Guarda Revolucionária Iraniana assumiu a autoria, afirmando ter atacado a sede da 5ª Frota da Marinha Americana no Bahrein e uma base aérea com helicópteros em outro país da região, possivelmente a Arábia Saudita. O Comando Central americano confirmou os lançamentos, mas minimizou o impacto. 2 mísseis direcionados ao Kuwait se desintegraram ou caíram durante o percurso, e os 3 enviados ao Bahrein foram abatidos pelas defesas americanas e do Bahrein. As forças dos Estados Unidos também derrubaram drones que miravam navios civis e forças americanas na região do Kuwait. Em retaliação imediata, os americanos realizaram ataques de autodefesa contra uma estação de controle terrestre iraniana na ilha de Kenshin, perto do Estreito de Hormuz. O episódio ocorreu após os Estados Unidos terem atingido um navio-tanque que tentava furar o bloqueio americano. O momento não poderia ser pior. O cessar-fogo de abril, mediado para interromper a guerra iniciada com os ataques americano-israelenses de fevereiro, já vinha sendo testado repetidamente. O Estreito de Hormuz permanece praticamente fechado há mais de 3 meses, responsável por cerca de 20% do petróleo e do gás natural do mundo. Com o bloqueio, os preços do petróleo subiram mais de 2% em um único dia, reacendendo temores globais de inflação energética. Enquanto isso, as conversas indiretas entre Washington e Teherã, que pareciam avançar para um acordo inicial de cessar-fogo e reabertura do estreito, entraram em um impasse perigoso. O Irã suspendeu os contatos até que suas exigências sobre o Líbano sejam atendidas, e o conselheiro militar do líder supremo iraniano, Mohsen Rezaieh, avisou que qualquer agressão seria respondida com uma barreira de mísseis e drones. O conselheiro diplomático do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Anwar Gargash, declarou que a agressão não mira um país apenas, mas todos nós. Ele cobrou uma resposta unificada e firme dos países do Golfo. Kuwait e Bahrein, que abrigam bases americanas essenciais, esperavam mais do que interceptações técnicas de seus aliados. O ataque ao aeroporto do Kuwait foi muito grave, e em especial este movimento foi classificado por seu Ministério das Relações Exteriores como brutal e contínuo, com condenação explícita à agressão iraniana. Mas por que Donald Trump está paralisado? Os americanos não estão reagindo à altura, e isso está sendo observado pelos aliados do Golfo. Apesar da retórica dura de campanha, Trump não ordenou uma resposta militar ampla para defender os aliados. Trump limitou-se a autorizar ações pontuais de autodefesa e insistiu, em entrevista a um podcast divulgada ontem,
que as negociações continuam diariamente e que o Irã já concordou em não desenvolver arma nuclear. Eles já concordaram que não vão ter arma nuclear, afirmou o presidente Trump. Ao mesmo tempo, descartou explicitamente o envio de botas no chão, ou seja, tropas americanas dentro do território iraniano. Várias razões explicam essa aparente paralisia estratégica. Em primeiro lugar, o cálculo econômico. O fechamento do Estreito de Hormuz eleva os preços do combustível nos Estados Unidos, um problema político sensível para Trump. Reabrir a rota marítima sem concessões excessivas ao Irã é prioridade declarada. Uma escalada militar total poderia até prolongar o bloqueio, piorar a inflação e prejudicar a imagem de paz através da força que ele vem cultivando. Em segundo lugar, o foco na diplomacia nuclear. Trump repete que o objetivo central é impedir que o Irã adquira uma bomba. Qualquer ataque maior poderia enterrar as conversas e empurrar Teherã de vez para o caminho de uma arma nuclear. Na verdade, Trump analisa o momento como janela para um acordo inicial, mesmo que cheio de problemas e ataques mútuos, em vez de uma guerra aberta que poderia envolver mais atores regionais. E terceiro, o risco de uma guerra mais ampla. O conflito paralelo Israel e Hezbollah no Líbano já tensiona o cessar-fogo, e mesmo diante do pedido de Trump para um acordo entre as duas partes, que parecia ter acontecido, o Hezbollah lançou novos ataques na manhã desta quarta-feira contra o norte de Israel. Trump trocou até farpas duras com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu sobre a estratégia em Beirute e mediou um cessar-fogo parcial. Disse palavras duras para Netanyahu, disse que se não fosse por ele, Trump, Netanyahu estaria na cadeia. Abrir uma nova frente contra o Irã poderia até arrastar os Estados Unidos para um confronto multifrontal, exatamente o que ele prometeu evitar. Por fim, a realidade militar é mais difícil do que se imagina. As defesas americanas e dos aliados funcionaram parcialmente. Os mísseis iranianos falharam ou foram interceptados, e a contraofensiva pontual na ilha iraniana de Kenshi pelos americanos enviou recados sem transformar o incidente em uma guerra total. Trump aposta que o Irã, pressionado economicamente e militarmente enfraquecido, voltará à mesa de negociações. Seja por cálculo frio ou uma limitação real, o presidente americano escolheu, por enquanto, a contenção, sabendo que a escalada poderia prejudicar a atual campanha eleitoral de meio de mandato no país e prejudicaria o projeto republicano. Trump deve permanecer no modo negociação, mesmo após uma reunião na sala de situação da Casa Branca na última sexta-feira, apostando que a pressão econômica e a diplomacia indireta conseguirão o que uma resposta militar imediata talvez não garanta. Em um acordo final e permanente que resulta em um Irã sem bomba nuclear e o Estreito de Hormuz reaberto. Obrigado por chegar até o final deste vídeo e, como sabem, não temos patrocinadores. Tudo que desempenhamos aqui é independente, por isso sempre peço seu apoio. Doe qualquer valor para nossa chave Pix, canal aramilitarov@gmail.com.